O Renato ligou para mim. Essa frase você vai ouvir muito durante essa semana no Grêmio. A famosa lista do Renato começa da baixa ou começa a ser riscada a lista do Renato. Vou falar sobre isso. Ligou para mim. Ligou quem? E outra coisa que com certeza pingou aí no teu WhatsApp, surgiu nas tuas redes sociais, essa foto aqui. Menu da semana, entrada, bolinho de arroz, prato principal, carreteiro e sobremesa, arroz de leite. Arroz e Grêmio, de fato, combinam mesmo? O que quer dizer essa foto e as contratações que já foram feitas com o dinheiro do homem do arroz? Gente, mas antes de falar disso tudo, principalmente dessa lista do Renato, dessa frase, ligou para mim, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Deixa eu botar aqui na tela. Aqui, Ludwig, empresa de bom princípio, bolas artesanais. Já experimentou jogar vôlei, futebol com uma bola da Ludwig? É outro esporte. AIA Investimentos, taxa zero, sem tarifa para cuidar dos teus negócios, dos teus investimentos. Uma equipe preparada, credenciada com todo o cuidado. Arquiteto Anderson Alves, vai lá e visita o Instagram. Várias obras para te inspirar para tua casa nova, teu apartamento. E Laboratório do Pé, palmilhas computadorizadas, especialista no caminhar. Quer caminhar aí no verão, fazer esporte? Coloca uma palmilha para não sentir dor. Gente, vamos começar com essa imagem aqui. Deixa eu botar. O Reinaldo, lateral esquerdo, foi apresentado. Ele chegou liberado pelo São Paulo, vai jogar no Grêmio e falou a seguinte frase: o Renato ligou para mim. Exatamente. O que está sendo colocado em prática é a lista do Renato Portaluppi. Nada mudou. O jeito do Grêmio de administrar ainda segue sendo o estilo de Renato. Por mais que o discurso do presidente Alberto Guerra e desses dois dirigentes que estão aí, o Antônio Brum e o Paulo Calef, eles falarem do profissionalismo, da questão técnica, é claro que nesse primeiro momento ainda o Renato tem muita influência. Vai ser muito difícil mudar esse olhar, esse jeito de fazer os negócios. O Renato, obviamente, segue com a chave do CT do Grêmio. O Reinaldo falou, o Renato ligou para mim. Então esse estava na lista do Renato. Sabe quem mais estava na lista do Renato? O PP. O PP que deve ser apresentado nas próximas semanas, ele que foi casar, ainda bem que casou antes de começar a pré-temporada e os jogos do Grêmio. O Everton Galdino, que veio do Tombense, também foi um pedido do Renato. O Bruno Vini é um homem de confiança do técnico Renato Portaluppi, tem a avaliação dele e a renovação do Kahneman. O Kahneman só ficou porque o Renato sentou com ele, deixa eu tirar a imagem aqui do Reinaldo, o Renato sentou com ele, conversou e fez o Kahneman ficar, então, pela metade do valor que ele estava propondo ele e o procurador. Então o Renato tem muita influência. Mas existe duas listas, a lista do Renato e a lista da direção. Existem dois pensamentos. É claro que essas listas se encontram no fim, mas sim, existe a lista de cada um. E claro que cada nome vai ser avaliado. A ideia é que o Renato coloque o nome à disposição e a direção vai avaliar. Olha, Renato, esse nome aqui eu acho que não vale a pena, tem muito desgaste. Daqui a pouco um Nenê, experiente, que o Renato gosta muito. O goleiro do Flamengo, Diego Alves. Então são dois nomes, por exemplo, que eu acho que a direção não compraria a ideia de contratar. Então, nesse momento, o que está sendo colocado em prática é sim a lista de Renato Portaluppi. Hoje o Reinaldo deu prova. O Renato ligou para mim. E o Renato falou, olha, eu quando saí de férias já falei com os jogadores que eu quero trabalhar, tá tudo mastigadinho. Então tem que a direção entrar em contato e fazer o acerto financeiro. Mas quem é que está na lista da direção do Grêmio? Bom, são dois jogadores que a gente tem mais conhecimento. Os dois gringos, que o Renato sempre deixou assim, não um pé atrás, mas o Renato tem um certo receio de trabalhar com jogadores estrangeiros. Mas ele trabalhou com o Kahneman. Sim, trabalhou com o Kahneman. Não é que o Renato não goste, mas o Renato prefere jogador adaptado ao futebol brasileiro, ao calendário, à pré-temporada. Se tivesse que escolher, a preferência do Renato sempre seria por um atleta do futebol brasileiro, ou que já jogou no Brasil. Então está vindo o Carbajo, destaque do Campeonato Uruguaio, está vindo o Cristaldo, destaque do Campeonato Argentino. Como é que esses dois jogadores vão ser contratados? Aí entra em ação essa foto aqui. Arroz é o menu da semana. 3 pratos. Seriam 3 contratações. Entrada, bolinho de arroz, prato principal, carreteiro e sobremesa, arroz de leite. O que o
Antônio Brum, dirigente do Grêmio, quis dizer com essa postagem? Bom, a gente monta o quebra-cabeça e não é difícil de montar o quebra-cabeça. Celso Rigo, empresário do ramo do arroz Prato Fino, conhece essa marca? Já ouviu falar, já deve ter comido. Aliás, é muito bom esse arroz, viu? Ele é um investidor do Grêmio há muito tempo. E o Grêmio está recorrendo ao Celso Rigo para ajudar na contratação. Ajudar não, né? Colocar dinheiro para depois o Celso Rigo pegar lá na frente. Desses dois jogadores, tanto o Cristaldo quanto o Carbajo, que tem mercado para jogar futuramente no futebol do exterior. Então passariam aqui pelo Brasil para depois ir para a Europa e assim o Rigo ganharia dinheiro. O Rigo já fez vários negócios com o Grêmio. O que ele faz? Se o jogador vai mal e o Grêmio não consegue vendê-lo por mais dinheiro, ele acaba pegando porcentagem de um jogador, né? Então, por exemplo, quando ele comprou um jogador X, ele ganhou porcentagem do Douglas Costa, né? Quando o Douglas Costa foi vendido. Que jogadores foram esses que o Celso Rigo já contratou para o Grêmio? Tem a lista aqui, ó. A gente vai ver se Arroz e Grêmio combinam. Ó, começa há muito tempo, essa parceria começa lá nos anos 90 com o Fábio Koff e o Celso Rigo. Então o Grêmio já contratou o Zé Alcino com a ajuda do Celso Rigo, já contratou o Max Rodrigues, meia que veio do futebol uruguai, o Miller Bolanhos, que é o último grande exemplo, Miller Bolanhos que veio do futebol do Equador, o Max Lopes, argentino, que veio. Eu acho que é aí que ele ganha porcentagem, o Rio ganha porcentagem em cima do Douglas Costa. O Juliano, que veio lá em 2014, 2015, e também o lateral Wendel, que veio para o Grêmio. Além do Júnior Viçosa. O Rigo também ajudou a contratar o Júnior Viçosa. Então, esses são 6 nomes que eu tenho aqui: Zé Alcino, Max Rodrigues, Miller Bolanhos, Wendel, Juliano e Max Lopes. E também teve o Júnior Viçosa, que o Celso Rigo ajudou a contratar. Se a gente olhar nome por nome, o Zé Alcino correspondeu, foi um excelente jogador dentro do Grêmio. O Max Rodrigues não conseguiu comprovar, aliás, jogou com o Renato Portaluppi. Miller Bolanhos, campeão da Copa do Brasil, mas longe de ser aquele protagonista no time do Grêmio, né? O Wendel foi um bom lateral que o Grêmio conseguiu revender depois. O Juliano jogou, mas não deixou saudade. Vamos combinar, né? Participou do Grenal do 5-0, mas não foi um jogador que conquistou títulos aqui. Aliás, ele não foi campeão na Copa do Brasil em 2016, saiu antes. O Max Lopes, argentino, chegou em semifinal de Libertadores com o Grêmio, mas também não deixou saudade, não é um jogador que vem aqui, a torcida fica enlouquecida. Então são esses 6 jogadores aqui, mas o Viçosa que o Celso Rigo ajudou a contratar. É um nome importante do Grêmio, então está sendo usado sim, é muito arroz nesse momento. Tem que comer muito arroz nesse momento para ajudar o Celso Rigo a pagar essas contratações. Então, por isso que o Antônio Brum colocou esses 3 pratos para a torcida e para ele comerem muito arroz para dar dinheiro para o Celso Rigo, para o Rigo investir no Grêmio. Chama atenção os dirigentes do Grêmio usando a rede social, né? O Brum, que é dirigente de futebol do Grêmio, postou, depois o Paulo Calef, que também está na direção do Grêmio, repostou. E a gente vai ver isso. Eles são 2 jovens dirigentes que estão trabalhando agora no Grêmio. Deixa eu até mostrar a foto deles. Estão aqui do lado do Reinaldo, a primeira apresentação deles de uma contratação. Então, o Brum e o Paulo Calef é o Carequinha, são 2 dirigentes conectados, são novos, né? Não são aqueles dirigentes antigos. Por exemplo, se a gente pegar o Denis Abraão, ele vem de uma outra escola, né? Que era o dirigente que estava no Grêmio. Então, a gente vai ver, possivelmente, esses dirigentes compartilhando esses momentos e memes, talvez, nas redes sociais, né? Paga um preço arriscado de daqui a pouco virar meme, né? Cobrança, piada, aquela coisa toda, mas é uma maneira de se comunicar. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa questão da rede social. Mas, gente, é isso. Voltando lá ao começo, tá? O Renato ligou para mim. Essa frase vai pipocar muito nas coletivas, tanto do PP, do Everton Galdino, o Bruno Vini e o Kahneman, né? Quando for reapresentado, se tiver uma coletiva do Kahneman aí, porque o Renato entrou em ação. Os jogadores que estão chegando são jogadores da lista do Renato neste momento. Magu.bet, casa de apostas que mais cresce no Brasil. Entra lá, faz tua fezinha, brinca, é muito legal. Pô, assim, ó, funciona rapidinho, já entra, já vê o valor, já vê a odd, já vê tudo. Funciona muito bem. Gente, valeu, tô careca de saber que te inscreve no canal. Vamos juntos fazer os conteúdos. Obrigado pela parceria de vocês. Até a próxima.